Em algumas áreas, os russos superam os ucranianos em até 8-1. O domínio de Moscou na frente de batalha continua e o objetivo de Putin permanece o mesmo: vencer usando a mais antiga estratégia da Rússia, que é lançar ondas intermináveis de recrutas contra o inimigo sem se importar com o custo. Parafraseando uma citação clássica, este é o sacrifício que Putin está disposto a fazer. Mas o inimigo está revidando. A Ucrânia também está tentando quebrar seu oponente, não marchando sobre Moscou como Napoleão fez um dia, mas atacando com precisão os pontos mais sensíveis do Estado russo. A campanha de Kiev de ataques com drones e mísseis a refinarias não mostra sinais de desaceleração e agora se estende a depósitos de combustível e subestações de energia. A economia da Rússia se esforça para não demonstrar dor, mas está se tornando cada vez mais difícil. O país está deslizando para a estagflação. Vamos analisar isso a fundo. Nas últimas 2 semanas, os ucranianos atingiram mais 7 refinarias russas. As refinarias de Lukoil estão na mira, em Volgogrado, atingida 5 vezes desde o início de agosto, e em Kitsovo, o terceiro ataque em 3 meses, juntamente com 4 instalações da Rosneft em Saratov, Novorkubievsk, Ryazan e 2 novidades: uma refinaria em Makhachkala, no Daguestão, e a de Mariinsk, na República de Mariel. Para se ter uma ideia da escala, de abril até o final de julho, as refinarias russas foram atingidas 3 vezes no total. Desde o início de agosto, esse número saltou para 47. Insistimos nessa campanha da Ucrânia por um motivo. Esta pode ser a carta estratégica mais importante de Kiev no momento, talvez a de maior consequência desde o início da guerra. Seus efeitos são difíceis de prever, mas ela proporciona algo que a Ucrânia não teve nesta escala antes: a capacidade de exportar a guerra diretamente para o território russo e de degradar metodicamente um dos principais pilares econômicos do agressor. Crucialmente, Kiev está fazendo isso sem a supervisão ou permissão permanente de terceiros, e em muitos casos com o benefício da inteligência dos Estados Unidos. Os preços dos combustíveis em algumas regiões subiram de 30% a 50% nos últimos meses, segundo uma análise local da Ulyanovsk. A situação ainda não é catastrófica, mas é claramente perceptível e cada vez mais dolorosa em muitas partes da federação. E não são apenas as refinarias. A Ucrânia também atingiu terminais de exportação, estações de bombeamento, depósitos, instalações de gás, subestações e usinas de energia, fábricas de munição e plantas químicas. Houve pelo menos 17 ataques desse tipo nas últimas 3 semanas, plotados no mapa, embora a lista deve estar incompleta. A preocupação de Moscou é o ritmo crescente de ataques a subestações de transformação, o que pode sinalizar uma nova fase na campanha de Kiev. No entanto, é importante manter a sobriedade ao avaliar esta situação. Para que o sistema energético da Rússia passe de sobrecarregado para catastrófico, o ritmo e a escala atuais dos ataques ucranianos teriam que continuar por mais vários meses. E até agora, estamos apenas no 3º mês. Os russos estão tentando se adaptar, instalando novos sistemas de proteção ao redor das refinarias, mas sua eficácia permanece altamente questionável. As novas sanções de Donald Trump sobre a Rosneft e a Lukoil também não ajudam. As 2 maiores empresas de petróleo da Rússia, juntas responsáveis por metade da produção de petróleo bruto do país. Isso não é um movimento simbólico. Moscou genuinamente teme essas medidas. Os Estados Unidos alertaram todas as entidades estrangeiras, incluindo bancos, refinarias, portos e companhias de navegação, que negociar com essas gigantes do petróleo russo poderia expô-las a sanções secundárias. Washington deu aos parceiros da Rosneft e da Lukoil um mês para encerrar as operações e rescindir os contratos. Embora as sanções entrem formalmente em vigor em algumas semanas, ambas as empresas já estão isoladas, pois suas contas foram congeladas. Isso significa interrupções em suas operações diárias e a provável venda de ativos estrangeiros.
A Lukoil possui refinarias na Bulgária e na Romênia e participação de uma refinaria nos Países Baixos. A rede de postos de gasolina da Lukoil nos Balcãs, seus depósitos de combustível e a infraestrutura associada também estão em risco. Ainda mais dolorosa poderia ser a venda forçada de sua participação de 75% no campo de petróleo West Qurna 2 no Iraque, um dos maiores do mundo. Estas são as primeiras sanções contra a Rússia introduzidas sob o governo Trump, mas são um golpe duro. Desde o anúncio, Rosneft e Lukoil perderam mais de 11 bilhões de dólares em valor de mercado. No entanto, talvez as consequências mais significativas sejam as possíveis repercussões para o comércio com a Índia. Nova Delhi compra cerca de 40% das exportações de petróleo bruto russo com desconto. Segundo a Reuters, muitas refinarias indianas já suspenderam novos pedidos após a decisão de Washington de sancionar as duas maiores exportadoras russas. A Reliance Industries, de propriedade privada, deixará de importar petróleo sob seu acordo de longo prazo para a compra de quase 500 mil barris por dia de petróleo bruto da gigante petrolífera russa Rosneft, depois que a produtora de petróleo foi sancionada pelos Estados Unidos, disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto na quinta-feira. Claro, uma vez que os marcos contratuais sejam ajustados à nova realidade, a Índia desejará retomar as compras. Por enquanto, é um momento para os advogados. Tudo depende, em última análise, de quão eficazmente as sanções são implementadas e aplicadas. Mas este não é o fim da ofensiva do governo Trump. Matthew Whitaker, embaixador dos Estados Unidos na OTAN, disse que Washington espera que a Hungria, a Eslováquia e a Turquia comecem a eliminar as importações de petróleo russo. Mas Budapeste já está buscando maneiras de contornar isso, pois depende fortemente do fornecimento da Lukoil e da Rosneft. A Bloomberg relata que a pressão pelas sanções partiu do secretário de Estado Marco Rubio, depois que os planos para uma reunião de paz em Budapeste fracassaram. Enquanto isso, a União Europeia está avançando com um 19º pacote de sanções, visando mais 117 navios da Frota Fantasma, elevando o total para cerca de 560 embarcações. Bruxelas também planeja intensificar as inspeções de navio que poderiam servir à Frota Fantasma da Rússia. Uma declaração do Serviço Europeu de Ação Externa visa reprimir registros falsos de navios e sancionar empresas que viabilizam a Frota Fantasma, entre elas seguradoras, corretoras e empresas de gestão de navios. Como o esquema funciona? O blog Oil Not Dead explica. Cerca de 70% da produção atual da Rússia, cerca de 9,4 milhões de barris por dia, é controlada pelo Estado e por empresas estatais, Rosneft, Gazprom e Lukoil. Após perderem parceiros comerciais ocidentais, grande parte das atividades migraram para Dubai, onde no departamento comercial do país, uma empresa de fachada pode ser criada por cerca de 15 mil dólares para lidar com transações de petróleo sancionado. Uma teia de empresas de fachada e intermediários, muitas vezes ex-operadores de Londres e Genebra, agora executa transações em nome de empresas russas. O mecanismo principal são as transferências de propriedade em múltiplas camadas. Um barril é formalmente reatribuído 2 ou 3 vezes entre o porto de Primorsk e o comprador na Índia ou na China. Faturas, conhecimentos de embarque e garantias são repetidamente reescritos para pagar os vestígios da Rosneft. As estimativas colocam a Frota Fantasma entre 600 e até 1.400 navios. O petróleo ainda flui, mas a um custo alto. O transporte é feito por navios-tanque envelhecidos, muitas vezes sem seguro, que arvoram bandeiras neutras. Os pagamentos contornam o sistema do dólar, sendo realizados em rúpias, yuans, ouro ou criptomoedas. Como resultado, o petróleo bruto russo continua a circular, mas com descontos maiores e custos logísticos crescentes. As novas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia não visam tanto reduzir a produção em si, mas sufocar essa rede de intermediários, mirando nos navios, nos serviços de abastecimento e no financiamento que mantém o comércio vivo. O problema não são os barris, são as pessoas e as instituições que permitem que eles circulem. As perdas totais do setor desde 2022 são estimadas em mais de 100 bilhões de dólares. Os ataques às refinarias e as sanções estão lançando uma sombra sobre a economia russa. Muitas fábricas estão mudando para regimes de trabalho de 4 ou até 3 dias.
Os cortes atingiram a divisão ferroviária da Ural-Vangozavod devido à fraca demanda, a fábrica de tratores Kirovets de São Petersburgo, vendas caíram até 25%, a fábrica de caminhões Kamaz, vendas caíram 60%, a fábrica de automóveis Lada, vendas caíram 25%, a fábrica Rostelsmash, venda de colheitadeiras caíram 59%, e as fabricantes de motores Avtodiesel e Yazda, ambas tiveram pedidos cancelados. A inflação se espalha para o setor financeiro. Desde junho, os russos têm retirado dinheiro dos bancos, temendo problemas de liquidez. O governo está emitindo mais títulos para cobrir os rombos, e os custos do serviço da dívida estão aumentando. A Rússia agora gasta mais de 10% de seu orçamento, cerca de 40 bilhões de dólares por ano, apenas para rolar a dívida. A propaganda do Kremlin se gaba de que a dívida do país é de apenas 16,5% do PIB, contra 130% nos Estados Unidos ou 58% da Polônia. Mas a diferença é o custo. As taxas de juro da Rússia são muito mais altas. Nominalmente, a dívida de Moscou é a metade da Polônia, mas seu encargo com o serviço da dívida é 2 vezes maior. Para aliviar a pressão, o Ministério das Finanças aumentou o IVA para 22% e reduziu as taxas de juros em meio ponto percentual para 16,5%, tentando dar um pouco de ar à economia ofegante. O que tudo isso significa? O Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo, fundado em 2001 pelo atual ministro da Defesa da Rússia, Andrei Beluzov, alerta para uma recessão iminente, ou mesmo estagflação, uma mistura de aumento de preços e desaceleração do crescimento. É importante ressaltar que o próprio Banco da Rússia confirmou esse risco. Em um relatório abrangente publicado em 24 de outubro, o banco afirma que, em um cenário de risco, o PIB da Rússia deve cair de 2,5% a 3,5% no próximo ano, e mais 2 a 3% no ano seguinte. Em seu pico, no quarto trimestre de 2026, a taxa de declínio será de 6 a 7%. A inflação oficial subirá para cerca de 20%. Este cenário pressupõe uma pressão de sanções mais forte, preços do petróleo caindo abaixo de $40 por barril e uma consequente perda de mais de 100 bilhões de dólares em receitas de exportação. Mesmo no cenário base mais otimista, o Banco da Rússia descreve que os economistas ocidentais chamariam de estagflação, alta inflação combinada com crescimento mínimo e crédito restrito. O crescimento deve ficar entre 0,5% e 1%, embora deva ser notado que isso é em grande parte impulsionado pela produção improdutiva de armas. As taxas de juros devem permanecer entre 13% e 19% nos próximos 2 anos para refletir a taxa real de inflação. Nesse contexto, não é surpresa que até mesmo os contratos de guerra estejam sendo reduzidos. Muitas regiões russas cortaram os bônus de alistamento em até 80%. Em Saratov, segundo a RIA Novosti, eles caíram 5 vezes. Em Orenburg, o mesmo padrão se repete, do equivalente a cerca de $28 mil para apenas $5 mil. Cortes nos pagamentos de voluntários são uma realidade, apesar de a guerra ser prioridade no orçamento, uma prioridade muito maior do que os números oficiais sugerem. Como observa Branislav Slavichev, da Universidade da Califórnia, o Kremlin está gastando muito mais do que os 7% do PIB declarados na guerra. Cobrimos isso em detalhes em nosso episódio anterior sobre a economia da Rússia. Uma vez incluídos os gastos ocultos, quase 30% do orçamento federal é classificado, os gastos totais sobem para uma estimativa de $297 bilhões, ou cerca de 14% do PIB. A resiliência econômica da Rússia é, portanto, uma ilusão construída sobre gastos ocultos. Os bancos estão sustentando a indústria de defesa com empréstimos baratos, enquanto apertam o crédito para a economia civil, sufocando a produção e inflando a dívida oculta. Segundo Slavichev, quando a guerra terminar, este sistema entrará em colapso. A perda de contratos militares exporá enormes buracos no setor bancário, forçando o governo a resgatá-lo às custas dos contribuintes e dos gastos sociais. É mais uma razão pela qual Moscou não tem pressa em terminar a guerra. Do ponto de vista da economia da Rússia, a guerra deve continuar, e talvez o mesmo possa ser dito do ponto de vista do campo de batalha. O Kremlin continua a seguir suas 2 principais linhas de guerra imperial: ataques aéreos e pressão na linha de frente.
Quanto à primeira, o Ukrainska Pravda diz que a Rússia mudou suas táticas contra a rede elétrica da Ucrânia, passando de bombardeios esporádicos e de alta intensidade em várias regiões para uma campanha metódica de destruição região por região. Os alvos principais são oblastes de fronteira como Sumy e Chernihiv, mas também Kharkiv, Zaporizhia e Mykolaiv. Os ataques geralmente começam com enxames de 10 a 40 drones, seguidos por ataques de mísseis. O objetivo do Kremlin é gerar um efeito dominó, dividir a rede elétrica da Ucrânia em dois, um leste com escassez de energia e um oeste com excedente, conectadas por linhas de transmissão danificadas. Com a aproximação do inverno, as autoridades estão se preparando para possíveis apagões programados, 4 horas sem energia, 2 com, dependendo da região. O problema é que os preparativos defensivos da Ucrânia estão atrasados. Um programa para proteger cerca de 80 subestações está incompleto. Em meio a remodelações de pessoal e disputas de financiamento, a proteção da infraestrutura ainda está aquém do que o país necessita urgentemente. A linha de frente oferece pouco alívio. Após um setembro relativamente calmo, outubro se tornou um dos meses mais difíceis para as forças armadas da Ucrânia desde 2022. A situação é terrível, especialmente ao redor de Pokrovsk, agora o ponto focal da principal ofensiva russa. As tropas russas cercaram a cidade por 3 lados, deixando apenas um corredor de abastecimento estreito com cerca de 7 a 3 quilômetros de largura. Todas as pontes foram destruídas e a evacuação de feridos tornou-se quase impossível. Médicos ucranianos relatam uma grave escassez de equipamentos de engenharia e pessoal necessário para construir travessias temporárias. Pesados combates continuam por toda a cidade. As forças russas chegaram ao sudeste de Mirnohrad e no leste da própria Pokrovsk. A queda da cidade agora parece inevitável. Segundo o capitão Hydrohy Shapoval, as tropas russas desfrutam de uma vantagem de 10 para 1 em drones e de 8 para 1 em mão de obra neste setor. Uma proporção confirmada pelo presidente Volodymyr Zelensky, que, no entanto, enfatizou que, apesar disso, a Rússia não conseguiu alcançar seus objetivos. Uma retirada ordenada é agora altamente improvável, e as forças armadas da Ucrânia recuarão em pânico mais uma vez, como aconteceu em Bakhmut e Avdiivka. A diferença desta vez é que os drones FPV russos agora têm um domínio muito maior. O segundo ponto crítico é a margem esquerda do rio Oskil, perto de Kupiansk, onde as tropas ucranianas se encontram em uma situação que lembra a posição da Rússia em Kherson em 2022. Travessias de balsa destruídas e ataques implacáveis de drones nas linhas de abastecimento estão dificultando a entrega de munições e evacuações. Os engenheiros ucranianos reconstroem pontes apenas para serem destruídas novamente em horas por fogo de artilharia e bombas planadoras. As forças do Kremlin também estão ativas perto de Kostianivka e Liman. A Ucrânia continua a lançar contra-ataques limitados. Nos últimos dias, retomou Kusheriv Yar e Suketsk, perto de Dobropilia, infligindo perdas significativas às forças russas, que, segundo algumas estimativas, já ultrapassaram 1 milhão de baixas desde o início da invasão. Essa é a avaliação da The Economist em um artigo intitulado "A mais recente grande ofensiva da Rússia na Ucrânia não ganha quase nada de novo". Os autores chegam a afirmar que as perdas russas superam as da Ucrânia em uma proporção de 5 para 1. Suas conclusões baseiam-se em cerca de 200 estimativas críveis de governos ocidentais e pesquisadores independentes, embora alguns analistas acreditem que esses números sejam superestimados. Segundo a revista, o total de baixas russas pode estar se aproximando de 1,5 milhão de mortos e feridos. Como o artigo observa, abre aspas, nossa meta-estimativa sugere que, desde o início da invasão em grande escala até janeiro deste ano, as baixas russas totalizaram de 640 mil a 877 mil soldados, dos quais 137 mil a 228 mil morreram. Em 13 de outubro, esses totais aumentaram quase 60% para 984 mil a 1.438 mil baixas, incluindo 190 mil a 480 mil mortos. Fecha aspas. Um gráfico em particular captura o desequilíbrio, quando comparado com outro que mostra os ganhos territoriais da Rússia desde o início da guerra. Quase 1,5 milhão de soldados russos foram mortos ou feridos, e ainda assim,
Moscou controla menos território hoje do que há quase 3 anos. Os ucranianos sabem que a guerra, de uma forma ou de outra, se arrastará por muito tempo. É neste contexto que o potencial acordo Kiev-Estocolmo para a entrega de caças Gripen deve ser entendido. Sob uma carta de intenções, a Ucrânia está expressando o interesse em adquirir de 100 a 150 jatos suecos nos próximos anos. As primeiras aeronaves devem chegar no início de 2026. O Gripen é visto como uma plataforma mais adequada às condições da Ucrânia do que o F-16. É mais fácil de manter, capaz de operar a partir de rodovias comuns e, em geral, mais adaptável à infraestrutura local. Os principais desafios permanecem o financiamento, com propostas para usar ativos russos congelados, e a capacidade de produção. A Saab planeja dobrar sua produção, mas até agora produziu apenas cerca de 18 aeronaves por ano. Curiosamente, a Suécia estaria aberta a localizar parte da produção na Ucrânia. Mas não foi apenas o preço e a flexibilidade que levaram Kiev a preferir Estocolmo a Washington. Os países compartilham alinhamento estratégico em relação à Rússia, o que significa que Zelensky pode buscar essa parceria sem temer as oscilações de humor político de, por exemplo, Washington. A guerra, portanto, continua, porque precisa. Até mesmo Trump, que sonha com o Nobel da Paz, descobriu que nem a persuasão nem a pressão conseguem levar a Rússia à mesa de negociações. Para o Kremlin, terminar a guerra significaria admitir ao seu povo que ganharam uma fatia de território destruído do tamanho do Oblast de Nizhny Novgorod, enquanto destruía a sua economia, afastava parceiros comerciais e incorria em cerca de 1,5 milhão de baixas. Também teria forjado um inimigo mortal, armado até os dentes, próximo ao seu flanco vulnerável. Um adversário que veria qualquer futura distração russa, digamos, o envolvimento em uma guerra chinesa por Taiwan, como uma oportunidade para recuperar o território perdido. Uma pausa para se agrupar e atacar mais tarde parece mais plausível. Mas Kiev não vai desperdiçar esse tempo. Irá fortificar posições, instalar minas, reabastecer e recuperar o exército. Assim, o Kremlin aposta que tomar terras metodicamente, quilômetro a quilômetro, acabará por quebrar o moral ucraniano e que a economia resistirá aos choques internos e externos que chovem sobre ela. Bastante arriscado. Como o almirante Sir Tony Radakin, ex-chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, disse ironicamente, aspas, se um caracol tivesse saído de Rostov-on-Don, na Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, a esta altura ele já teria atravessado toda a Ucrânia e estaria na metade do caminho pela Polônia, fecha aspas. A Rússia, em outras palavras, é mais lenta que um caracol. Paradoxalmente, a Rússia não é a única que busca quebrar um oponente. A Ucrânia usa uma estratégia quase espelhada. Ao atacar sem parar a infraestrutura crítica russa, Kiev espera criar uma crise que poderia fraturar o Estado russo, ou até colocá-lo de joelhos. É por isso que a Ucrânia aceita retiradas graduais. Está comprando tempo para sufocar o Kremlin com sua campanha de longo alcance. No final, esta é uma guerra de atrito, um teste de qual sociedade consegue suportar um limiar de dor mais elevado.